meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, é com muita alegria, neste final de tarde, que me encontro aqui, para dizer a vós outros que Jesus é bom, que tem obra excelente em cada vida. Já quero aqui mandar um abraço para os internautas que estão em outras capitais do Brasil, que têm seguido este humilde trabalho nas plataformas digitais, no meu canal no YouTube, TikTok, Kawaii. Que Deus ajude e abençoe a cada um de vocês de uma forma especial. Estou aqui praticamente no centro de Bibiribe, centro comercial, onde esta área aqui pertence a Recife. Meus queridos, que é capital do Pernambuco, Recife, é um dos bairros aqui bem renomado, o bairro de Bibiribe. Meus amados, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e quero deixar para aqueles que estão ouvindo aqui a palavra e os demais que estão com certeza nas plataformas digitais, lá na Palavra de Deus, João 3, que o verso 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas em Cristo tenha a vida eterna. Medite na letra do hino, o qual irei louvar a Deus, nosso Senhor. Deus, Ele ama a cada um. É um hino muito bonito, Armando Filho. Medite na letra. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momento de orações, quantas vezes te falei que não ia entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momento de oração, quantas vezes te falei que não ia entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te rogar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me
ajudado, Ele tem abençoado, Ele tem dado livramento, porque Ele é bom, está perto à volta dEle. A Bíblia diz que Ele vai pegar muitos de surpresa, está perto. Os sinais testificam da volta de Cristo. A Bíblia fala lá em Mateus 24, a começar do versículo 3 em diante, Jesus se expressando, Ele disse que haveria terremotos, maremoto, tsunami, guerras, rumores de guerras. Ele disse, haveria muita fome, os filhos contra os pais, uns matariam os outros, e a gente vê tudo isso acontecendo hoje, guerra em cima de guerra, e a gente vê hoje, infelizmente, alguns países de primeiro mundo sendo atacados, uma destruição total, e nós sabemos quem tem o que ir no lugar, que o Brasil poderá também acontecer, infelizmente, uma chamada muito forte para a participação, ainda que o Brasil não está preparado para tais fatos. E a gente sabe que se continuar, com certeza Israel sendo atacado e contra-atacando o Irã, com certeza a Rússia, a China vai se aliar de uma forma tremenda contra o mesmo. E a gente sabe que naquela área da Palestina, Israel tem muitos inimigos. E do lado dele se encontra, a gente sabe disso, os Estados Unidos, o Brasil, que também se alinha a Israel, que tem apoiado, a gente sabe. E a gente sabe que também a França, como também, com certeza, outros países que está com certeza em alinhamento com Israel. Isso puxa para uma terceira guerra mundial. E a gente sabe que se isso acontecer, não é aquelas guerras do passado. Acho que alguns aqui lembram que faz alguns meses que eu estive aqui nessa praça pregando e eu citei esses assuntos. E ainda não estava esse acontecimento. Mas olha aí hoje, é o cumprimento da Bíblia. Se continuar as guerras hoje devastadoras, não é mais com metralhadora simples, nem uma Mauser, uma espingarda de calibre 12, nada disso. Hoje é bomba atômica. E a gente sabe que as bombas de hoje é muito mais poderosa do que a bomba de Nagasaki ou Hiroshima. As de hoje é 100 vezes mais forte. Tem dela que tem 10 ogivas nucleares, que é capaz de acabar o Brasil inteiro, somente um míssil daquele. Isso sem falar das guerras, Gog e Magog, e Meguido, Armagedon, que a Bíblia fala, que são as 3 batalhas finais. Nós sabemos que existe ainda bomba muito mais poderosa, de efeito, de impulso eletromagnético, onde a mesma, se ela pipoca em um país de primeiro mundo, não vai ter radar, não vai ter satélite, não tem helicóptero, não tem jatinho particular, não tem avião, caça de guerra, não tem computador, nem celular, tudo vai ter um apagão por vários meses ou por anos. São bombas poderosas, o impacto dela é tão forte que nada funciona. Vai quebrar um país da emenda. Ainda, se alguém aqui entrar no meu canal no YouTube, ainda ontem eu falei a respeito deste assunto, as lideranças mundiais, porque não briga entre si, se acham fortes e poderosos, um contra o outro, sem colocar uma nação inteira para destruição. Pessoas inocentes, quando eu falo inocente, não é de pecado, porque todo mundo peca, a gente sabe disso, e a criança já nasce com pecado, infelizmente, porque é filho natural do pecado. Eu estou falando de inocência na guerra. Não é fácil. Então, se um líder quer brigar com outro, que brigue só. O que vencer fica com a propriedade do outro ou o país do outro, mas não atingir
atingir as crianças, os idosos. Mas é o mundo que a gente vive, a ganância, a inveja, a corrupção. E digo mais, ainda que alguém faça refúgio subterrâneo, antimíssil, anti-guerra, não vai adiantar, porque quando essas bombas nucleares explodirem, quem escapar dela, da guerra, mesmo embaixo do subsolo, um dia vai ter que sair. E a radiação, com certeza, o câncer, invadirão essas pessoas. Ainda que não morra na guerra do bombardeio, morrerá de câncer por causa das enfermidades, dos gases, das químicas, dos venenos da bomba. Escapa-te por tua vida, tem muita gente brincando, está perto da volta de Cristo. Isso eu estou falando das guerras naturais entre nações. Mas quem entrar em Apocalipse, vai no capítulo 6, quando Jesus ele começa a abrir o selo, sai um cavalo branco, a falsa paz, enganando, se fazendo passar por Jesus, vai enganar as nações, alguns vai se aliar a ele, o anticristo. Depois de 3 anos e 6 meses, aí começa agora aquela falsa paz se quebra, vem a grande tribulação, mais 3 anos e 6 meses, que dá um total de 7 anos. É o que fala em Daniel, é o que fala a Bíblia Sagrada e também Apocalipse. Quem lê a Bíblia, lá em Zacarias também está falando isso, a partir do capítulo 10. E o versículo 10 em diante. Aí tem um cavalo vermelho, o cavalo da guerra. Tem um cavalo preto, o cavalo da fome, da balança. E tem um cavalo amarelo das enfermidades, que vai sair para matar e destruir. A Bíblia, ela fala a respeito de tais fatos. E a Bíblia diz que tem ainda outro capeta chamado um demônio perigosíssimo que está preso em cadeia espiritual. Diz a Bíblia que Deus vai abrir o poço do abismo e ele vai sair para a destruição fatal. E diz a Escritura que ele vai liderar um exército, este com corpo de cavalos, rosto de homem, presa de leão e cauda de escorpião. Vai ferrar os homens por 150 dias sobre a terra, 5 meses de tormento, de tribulação, de dores, e a morte vai estar presa. E a Bíblia diz que esse anjo perigoso é chamado de Abaddon ou Apolion, porque no grego ele é chamado de Abaddon, em hebraico Apolion. Esse sairá para a destruição de uma terça parte do solo, uma terça parte da terra, uma terça parte da água doce, uma terça parte da humanidade será dizimada e destruída por este anjo mau e perverso, por causa do pecado que acarreta infelizmente em nós. É por isso que Jesus diz: arrepende-te, arrependei-vos com muita pressa. Mas se arrepender de quê? Se arrepender da mentira, do pecado, da inveja, da contenda. Se arrepender do disse-me-disse, da prostituição. Se arrepender de tudo quanto não agrada a Deus, nosso Senhor. Temos escolha. E a Bíblia diz, está lá na carta em Pedro, que o globo terra, o qual nós vivemos, está plenamente conservado para o fogo eterno. Mas que fogo é este? Fogo das guerras, fogo de erupção lava vulcânica, fogo que cairá também do céu. E a Bíblia diz que os céus vai se enrolar como pergaminho no julgamento de Deus. Temos escolha. Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8, o verso 32.
Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, verso 36. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vê o Pai que está no céu, senão por mim. João 14, verso 6. Entrega teu caminho a Jesus, a tua vida a Ele com muita pressa, porque o mal que assola a terra não vai parar, infelizmente, não vai parar. É a Bíblia que cita esta verdade. Jesus disse: quando o homem gritar na terra, é paz, vem repentina destruição, porque a minha palavra é verdadeira, disse Jesus de Nazaré. Quando alguém gritar é paz, é o falso Cristo mentiroso. Vai ludibriar as nações. E a gente sabe que ainda vai ter uma batalha terrível, Armagedon, o Megiddo. A igreja será levada da terra. Os fiéis serão transladados para a glória, para Canaã celestial, a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que quando terminar o período da falsa paz, a Bíblia diz que Jesus vai descer no Monte da Oliveira, o monte vai se fender, vai se intrincar, se rachar, vai dar livramento a Israel, que é o período de 7 anos, e a igreja estará com Cristo. E diz a Bíblia, quando entrar o milênio, será preso o inimigo da alma humana, chamado Satanás, por 1000 anos. E a igreja estará com Jesus no milênio. Toda a terra verá a glória dele como ele é. É um reinado de 1000 anos de paz e de tranquilidade, de justiça, e justiça e paz. Diz a Bíblia, quando terminar os 1000 anos, Deus vai dar ordem, o inimigo será solto, chamado Satã, por um pouquinho de tempo. Ele vai sair entre as nações, porque Deus não quer ninguém forçado, ainda que no milênio. E diz a Bíblia, que muitos vão se aderir a ele. Vai acontecer a última guerra, e esta guerra é Gog e Magog. O príncipe, diz a Bíblia, de Meseque, e diz a Escritura que o próprio Deus vai guerrear, mesmo sem se levantar do seu trono. Deus dará uma ordem, e diz a Bíblia que pedra entre 42 a 60 quilos cairá dos céus sobre a cabeça dos perversos, que vai se levantar contra o reinado de Cristo e contra a rainha dos santos, a igreja. Diz a Bíblia que essas pedras, ela tem um peso de um talento, que significa entre 42 a 60 quilos. E eu acredito que é os meteoritos, porque a Bíblia fala lá em Jó, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz lá em Jó, que Deus disse a Jó, quem dá entendimento aos meteoritos, se não é o Deus, o Eterno. Deus dará ordem e vai cair saraiva de pedra sobre a terra e vai esmagar aqueles que vão se levantar contra a rainha dos santos. Temos escolha. Meus queridos, leiam a Bíblia. Não estou aqui para querer amedrontar a vocês com o livro da revelação chamado de Apocalipse, que nem todo mundo entende o mesmo. E nós sabemos que os acontecimentos hoje é a Bíblia que testifica esta verdade. Ainda que entre as populações do globo terra, ainda tem pessoas que não acreditam na Bíblia, que desprezam a Bíblia. E ela é a palavra de Deus. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Vou louvar a Deus com mais um hino. Quando eu sair daqui, eu vou gravar em mais alguns lugares. Medite na letra do hino. Medite na letra. Caminhando
sem destino, vim de J. Neto. Deus ele ama cada um. Medita a letra. Se alguém quer entregar a vida para Cristo, este é o seu momento. Faz 30 anos que ele resgatou a minha alma para ele, eu acho bom. Jesus o eterno. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor, sem paz. Era assim que eu andava, dava um passo para frente, 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Deixe desse sofrimento a partir deste momento. Oh glória, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Deus ele ama cada um de vocês. Leiam a Bíblia. Não esqueça que está perto a volta de Jesus. O arrebatamento vai acontecer, não está longe. E nós sabemos que, se caso houver esta guerra, é a última, tá? Estamos vivendo já a 4ª e última geração, como diz a Bíblia, é só ler. Nós somos a última geração. Quando esta guerra iniciar, no total, que chama-se Guerra Mundial, se prepare que o arrebatamento vem. E saberão que a Bíblia é a verdade. Infelizmente, muitos ficarão. Infeliz aquele que subir, que for para a glória de Deus. Então vamos escapar com muita pressa, entregando a nossa vida para o dono legítimo que é Jesus. Ele é o dono das almas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Deus, Ele continue abençoando a cada um que ouviu a palavra dele, os louvores. Que Deus ajude, agradeço o amor de vocês, o carinho.
Que Deus continue abençoando os comerciantes aqui, na minha retaguarda, os que estão aqui. Que Deus abençoe de uma forma tremenda. Já quero mandar um abraço para os internautas que estão ali em Rio de Janeiro, Mazinho, a nossa irmã Luciana em São Paulo. Que Deus continue abençoando cada irmão, se for falar o nome aqui, é muita gente, ciclo de oração, Assembleia de Deus Recife, Abreu Lima, são muitos, Batista, Presbiteriana, Deus é amor. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial, sem acepção. Que Deus ajude. Meus queridos, hoje é 21 de junho de 2025. Que Deus dê a vocês um São João de uma forma especial. Tenham cuidado com o fogo, que é perigoso, com as crianças, para que não venha destruir as mãos das crianças ou até mesmo trazer lesões perigosíssimas. Que Deus abençoe a todos vocês com paz, com carinho, com amor. E não esqueça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus continue abençoando a todos de uma forma especial. E não esqueça, se ser filho de Deus e quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva, lá no YouTube, eu agradeço. Deixe um comentário. São mais de 1000 vídeos gravados em vários lugares de Pernambuco. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês.